Irmãos, esse é o momento da palavra. Pedi que os irmãos abram no livro de Atos, no capítulo 4. Irei ler do verso 8 ao verso 12. Capítulo 4 de Atos, versículo 8 ao verso 12. Estou lendo na NVI. O texto diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: Autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus o ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. E verso 12 e último. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Oremos. Deus santo e bendito, misericordioso Deus, nós pedimos, Pai, que o Senhor nos conceda mais uma vez graça. Fale conosco, Senhor, através da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos conduza mais uma vez nesse instante. Que Tua graça esteja sobre nós, Senhor. Que os corações duros sejam quebrantados e que Tua palavra nos conforme à imagem do Teu Filho. Nós oramos, Senhor, nisso e pedimos que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu fiz na mensagem passada, introduzindo com o trecho da nossa confissão de fé no livro de Colossenses, antes de introduzirmos os próprios versos, eu quero fazer o que eu fiz. E a confissão de fé, ela é muito própria aqui também para o que iremos ver nesses textos. Porque a confissão de fé ela vai falar sobre um Cristo mediador. Um Cristo a qual salva, e através desse nome que salva. E o parágrafo que eu vou ler é o primeiro do capítulo 8 para introduzir, e o texto diz assim, nós já lemos agora há pouco. Aprove a Deus em seu eterno propósito e de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, ou seja, o pacto estabelecido entre o próprio Pai e Jesus Cristo, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, o profeta, sacerdote e rei, a cabeça e salvador da igreja, o herdeiro de todas as coisas, o juiz do mundo, a quem, desde toda a eternidade, deu um povo para ser posteridade e para ser por ele, no tempo remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Algo que eu destaco sobre esse trecho da nossa confissão é a ênfase dos autores de mostrarem quem Jesus é e sendo mediador, sacerdote, sendo o Filho unigênito de Deus, rei e também profeta. Não falaremos nesse texto aqui, a qual nós iremos ver, sobre todos os ofícios de Cristo. E também não é um texto como 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, onde Paulo lá escreve bem claro, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas é um texto a qual vai falar sobre essa pedra angular, ou pedra de tropeço para quem não crer nele, sobre o Filho de Deus. Por isso que eu achei esse texto muito, muito oportuno para esse momento. Um texto a qual fala sobre Cristo. E a nossa confissão ela está alinhada com isso. Isso é maravilhoso. Mas, agora deixando um pouco de lado o que a nossa confissão diz, eu quero introduzir com os versos, da mesma forma como eu fiz em Colossenses, da última mensagem a qual foi pregada. E é importante que nós nos atentamos, eu vou ler com os irmãos, para que nós possamos compreender o contexto a qual nós estamos. O verso 1 do capítulo 4 diz: Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram então os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus.
Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Dá uma pausa aqui, isso aqui é muito importante. As figuras principais aqui de pano de fundo são os saduceus. E muito provavelmente os comentaristas vão dizer que é exatamente eles que vão fazer esse borbulho, no coração deles que vai vir essa raiva de Cristo. Porque Cristo, ou melhor, porque Pedro e João estão a pregar sobre a ressurreição dos mortos. Ou melhor, sobre a ressurreição do próprio Cristo. E os saduceus não criam ressurreição dos mortos. Verso 4 diz: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E assim nós introduzimos. Com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Qual é o pano de fundo? Pedro e João é agarrado pelos líderes religiosos, levado, preso, amanhece-se o dia, não poderia se julgar eles durante a noite. Eles não quiseram fazer isso, ao contrário do que fizeram com Cristo. Quem lê os evangelhos ou aqui já foi exposto, viram isso. Eles esperam até o dia seguinte, então começa a interrogar Pedro e João a respeito do que eles estavam a pregar. E no poder de quem, no nome de quem, o que eles estavam pregando. E voltando um pouco atrás, nós sabemos que Pedro, pelo poder no nome de Jesus Cristo, tinha acabado de curar um coxo. Pouco tempo depois, o coxo entrou atrás deles no templo e eles começaram a falar no nome de quem e no poder de quem eles tinham feito isso. No nome de Jesus. E aqui eles são presos exatamente por conta disso. E eles vão ser interrogados exatamente por conta disso. Por eles pregarem o nome de Jesus e a ressurreição em Jesus. Então vem a pergunta no verso 7 que nos introduz no versículo 8. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Isso o quê? A cura do coxo e a ressurreição. E o verso 8 diz assim, irei já para os versos. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: no dia de Pentecoste, Pedro e os outros receberam o Espírito Santo, que continuava a habitar neles. Ainda assim, em ocasiões especiais, o Espírito capacitava os apóstolos a falarem com intrepidez ou coragem. Pois Jesus havia dito aos seus discípulos: mas quando prenderem vocês, não vos preocupeis sobre o que falar ou como falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, pois não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo de vosso Pai é quem vai falar por vós. Isso está em Mateus capítulo 10, versículos 19 e 20. E aqui Pedro ele vai experimentar o cumprimento das palavras de Jesus em sua vida perante o Sinédrio. Alguns poderiam aqui se confundir achando que está acontecendo um segundo enchimento do Espírito Santo, mas não é o caso. Quando Lucas registra que então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele está ratificando como Pedro está. Ele está dizendo que Pedro, se nós voltarmos ao versículo 4 do capítulo 2, após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, nós vemos ali que eles foram cheios do Espírito Santo. Então eu poderia dizer assim nesses versos facilmente: então Pedro, estando cheio do Espírito Santo, disse-lhes. O Espírito Santo vai aqui, nesse momento, óbvio, vai impulsionar, vai os capacitar a falar o que ele vai dizer. Então, já tenha isso como certo. Todas as palavras que Pedro irá agora proferir aqui, que nós iremos ver, é mediante o poder e a influência do Espírito Santo. Nós vamos ver que eles estão
pelo poder do Espírito Santo, influência do Espírito Santo, homens que foram pegos por homens maus para serem interrogados, o jogo irá virar. Ainda aqui, antes de eu chegar nessa parte, na parte B do versículo 8 ainda, o texto diz assim: autoridades do povo e anciãos. Embora Lucas tenha mencionado que o ajuntamento consistia de autoridades, anciãos e mestres da lei, Pedro se dirige apenas às autoridades e anciãos aqui. Importante destacar isso. Aparentemente, apenas esses dois grupos de pessoas exerciam a liderança e faziam as perguntas. De acordo com o verso 23 do mesmo capítulo, quando o Lucas registra o seguinte: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. E ele não menciona em nenhum momento aqui os mestres da lei. Quem está a interrogar Pedro e João? Os líderes religiosos. É eles que vão perguntar: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? São eles. Homens que eram para estarem anunciando o Evangelho de Deus. Homens que eram para estar anunciando a palavra de Deus vão interrogar Pedro exatamente por ele estar anunciando a palavra de Deus. Então grave muito bem isso, saibam muito bem quem são esses homens. Os mestres religiosos daquela época. Ainda, ou melhor, agora no verso 9, o texto diz: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo. E aqui talvez irá começar a surgir as aplicações. William Hendricks, comentando esse trecho do capítulo 9, ele vai dizer, eu vou ler de novo: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo. Qual é o pano de fundo? Pedro, cheio do Espírito Santo, vai falar essas palavras. E o que ele começa a dizer é isso: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem. E William Hendricks diz: Pedro, habilidosamente, muda o julgamento, passando de uma possível investigação criminal para uma inquisição acerca de um ato de misericórdia. Na influência, no poder do Espírito, Pedro então vai mudar o jogo. De interrogado, ele vai passar a interrogar. Como assim? Antes de eu falar sobre isso um pouco melhor, William Hendricks ele usa uma palavra interessante que dá para nós ilustrarmos muito bem o que está acontecendo aqui. Ele diz que Pedro habilidosamente muda o julgamento, passando de uma possível investigação criminal, que é o que está acontecendo. Pedro e João ele é preso pelo Sinédrio, como se eles estivessem cometido um crime. Pedro, então, ele vai dizer que eles estão sendo interrogados pelo benefício, pelo bom ato que eles fizeram com o homem, o coxo. Eles curaram, não eles, mas pelo poder do Espírito. Então, o que está acontecendo aqui, segundo William Hendricks, é como se fosse, então, uma inquisição. E o que seria uma inquisição? Segundo o dicionário de Oxford, significaria uma averiguação metódica ou rigorosa ou uma inquirição. Ou seja, um tribunal eclesiástico instituído para se fazer esse tipo de julgamento. Para ser mais atual, mas não tão atual, na Idade Média, eu quero falar um pouco sobre Inquisição na Idade Média, bem rápido, para que os irmãos entendam mais ou menos o que está acontecendo aqui. Seria a Inquisição, no período da Idade Média, seria um tribunal eclesiástico instituído pela Igreja Católica no começo do século VIII, com a intenção de investigar e julgar sumariamente pretensos hereges e feiticeiros. João e Pedro está como se fosse na mesma comparação aqui, do mesmo jeito. Os mestres da lei estão considerando Pedro e João como quase que hereges ou hereges, acusados de crimes contra a fé católica. Os condenados eram enviados ao Estado para serem sentenciados. E o que pregava a Inquisição?
A Inquisição foi uma instituição criada dentro da igreja, dentro da hierarquia da Igreja Católica, destinada, preste atenção, a julgar católicos que atentassem contra a fé. O objetivo era manter a fidelidade estrita à doutrina católica. Por que isso aqui é maravilhoso, nós compararmos com isso? Porque é exatamente o que está acontecendo. A preocupação desses mestres religiosos, e o destaque que eu falei dos saduceus, é manter no ambiente judaico, na terra de Israel, a crença de que ressurreição dos mortos não existia. Por isso que eu posso comparar aqui a Inquisição da Igreja Católica, que queria manter os seus dogmas e suas crenças intocáveis. Sabemos pela história da Igreja que qualquer um que se levantava contra a Igreja Católica, no período de Inquisição, era morto. E não é diferente do que está acontecendo aqui. Sabemos que, por exemplo, quando John Huss se levanta, ele é morto na fogueira. O William Tyndale, quando levanta, é morto na fogueira. E tantos outros homens heróis da fé que nós vemos nos livros de histórias da Igreja. E o que está acontecendo aqui é exatamente heróis da fé. Homens de Deus, na influência do Espírito Santo, são presos exatamente por pregarem ressurreição em Cristo Jesus. Algo que iria ou estava indo contra os mestres daquele tempo. A ressurreição dos mortos, a crença que Jesus, que fora morto alguns tempos atrás, agora estava vivo, isso era demais para a mente deles. William Hendricks ele ainda diz, falando propriamente sobre o texto, ele diz, o verbo aqui questionado, que Pedro vai usar, significa que Pedro considera o julgamento como uma inquisição e o coloca assim em forma positiva, ou seja, somos questionados. Significa que essa inquisição é um fato que está realmente acontecendo naquele momento. Ou seja, eles estão sendo julgados como se fossem hereges, como é exatamente isso que está acontecendo. E além disso, indica ainda, diz William Hendricks, que Pedro tem pleno controle da situação, na influência do Espírito. Ele diz que ele e João realizaram uma boa ação e dá a entender que ninguém pode considerá-los culpados, por assim dizer, procederem em favor de um homem que era aleijado de nascença. Qual é o crime deles? O crime deles é a cura de um homem aleijado. O crime deles é ajudar alguém que precisava. E os irmãos podem estar se perguntando, mas o que tem a ver a Inquisição? Quando os homens se levantavam e proclamavam a fé em Jesus Cristo, eram mortos injustamente por conta disso. Eles estão sendo interrogados injustamente. E Pedro, pelo poder do Espírito, habilidosamente, sabiamente, muda o jogo quando ele diz, espera aí, nós estamos sendo interrogados por uma boa ação. E o questionamento? A parte B do verso 9 diz, e do modo porque foi curado. Indagados de como foi curado, no grego o verbo aqui curar pode significar também salvar, de acordo com o verso 12 que nós lemos ainda nesse texto. No caso do coxo, aqui é óbvio a cura física. Sabemos que, devido à sua fé em Jesus, ele obteve também salvação. Pedro sabe que os líderes estão interessados na maneira como foi realizado o milagre da cura. Então temos algo duplo. Tanto de pano de fundo, os saduceus, se eu disse sacerdote outras vezes aqui, agora me perdoem, mas é saduceus, que não criam a ressurreição dos mortos, e também a cura, o questionamento, a pergunta, como vocês fizeram isso? Então, em resposta à sua pergunta, eles lhes dão uma resposta direta em relação à fonte do poder curador, o nome pelo qual ele e João realizaram o milagre. Então, em resposta, Pedro, habilidosamente aqui, pela influência do Espírito, ele vai falar sobre o nome de quem ele foi curado. Logo depois, não agora. Mas sem temer os mesmos juízes que condenaram Jesus e o entregaram a Pôncio Pilatos, Pedro fala com intrepidez e lhes revela que o homem foi curado no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Depois, não agora.
A palavra nome aqui aponta para a plena revelação concernente a Jesus. E essa palavra aparece repetidas vezes nos discursos de Pedro, pois ele o proclama a todo o povo. E o verso 10, parte A. Tomai conhecimento vós todos de todo o Israel. Pedro aqui agora ele vai ampliar o seu público para incluir o sinédrio e toda a nação judaica. Pedro vai chamar então a responsabilidade não somente para o sinédrio, mas a todo o povo de Israel. Uma vez mais, ele muda habilmente o foco da Inquisição, do mendigo curado, para Jesus que o curou. O nome de Jesus Cristo deve fazer-se conhecido a cada pessoa em Israel. E por que tem habilidade aqui nas palavras do Espírito Santo através de Pedro? Porque Pedro ele vai usar desse momento para exaltar Jesus. Ele não vai usar esse momento como defesa própria. Pedro preso ali, com aqueles sacerdotes e mestres da lei, homens maus, os ameaçando, ele poderia muito bem querer sair correndo. Foram os mesmos homens que prenderam Jesus. Foram os mesmos homens que interrogaram Jesus. Talvez não todos, mas alguns estavam ali. Nós sabemos de Caifás. E ele poderia se lembrar do que aconteceu com Jesus, como o Felipe pregou no domingo passado, e querer desistir. Mas com intrepidez, ele aproveita o momento e habilidosamente ele muda da Inquisição que é feita pela cura de um mendigo para o Jesus curador. Isso é visto melhor quando ele fala algo no verso B da parte do capítulo 10, quando ele diz: de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Note-se que Pedro pronuncia as mesmas palavras que usou quando curou o aleijado à porta chamada Formosa. No capítulo 3, no versículo 6, as palavras de Pedro. Disse Pedro: não tem prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E são exatamente as mesmas palavras que Pedro vai usar aqui. Ele percebe que apesar de o nome de Jesus ser uma ofensa às autoridades e aos anciãos que o condenaram, eles fizeram a pergunta acerca do modo como os apóstolos curaram o coxo. Agora Pedro lhes dá uma resposta honesta e direta. Eles são incapazes de compreender que Jesus, morto na cruz, possua poder divino para realizar um milagre inquestionável. Mas esse é precisamente o ponto que Pedro tenta alcançar. Na mente dos mestres religiosos aqui, irmãos, é inconcebível entender que o Jesus que fora morto algum tempo atrás, agora pudera e pôde curar um homem coxo. E é exatamente aí onde Pedro vai chegar. Ao ser interrogado, ao ser apontado como criminoso por curar um homem, através de uma ação bondosa, ele vira o jogo falando: peraí, nós estamos sendo condenados pela cura ou pelo um ato bom que fizemos? E ele aproveita esse ensejo agora não para se fazer vítima. Ele aproveita esse ensejo para exaltar o nome de Jesus e falar que a obra que está acontecendo é no nome de Jesus. E eu ainda não quero aplicar. Deliberadamente ele usa o nome duplo para caracterizar a vida terrena de Jesus e a sua missão divina do Cristo, o Messias, Jesus Cristo. Ele usa um nome duplo aqui, de novo, para caracterizar a vida terrena de Jesus, e a sua missão divina como Messias, o Cristo. E para completar, ele dá a identificação geográfica de Jesus, Jesus de Nazaré, para que aqueles homens saibam exatamente de quem ele está falando. Jesus Cristo de Nazaré, o Cristo a qual vocês crucificaram. Esse Cristo é quem ressuscitou esse homem que está diante de vocês. Ou melhor, esse Cristo é quem curou esse homem que está diante de vocês.
esse Cristo ressurreto. E isso era inconcebível na mente deles. E a parte C do versículo 10 diz: a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Em seus sermões e discursos, Pedro ousadamente diz aos seus auditórios judaicos e a mesma coisa. Vós crucificaste Jesus, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Nós vemos isso no capítulo 2, versículo 23 e 24. Pedro lança sobre o sinédrio a culpa pela morte de Jesus. E aqui o jogo vira. Quem estava sendo interrogado agora, acusa. Vocês são responsáveis por crucificarem aquele que curou esse homem. Pedro, então, ele lança a culpa sobre o sinédrio, da morte de Jesus. Mesmo assim, não se detém da ignomia, humilhação, da condenação de um homem inocente à morte, e sim na ressurreição de Jesus para a vida. A mensagem da ressurreição aqui para os apóstolos, ela é básica em sua pregação. E aqui Pedro a proclama na presença da Suprema Corte de Israel. E aqui eu quero agora que nós possamos refletir sobre esse texto. Que tipo de Cristo você crê? Os irmãos vão entender. Um vivo ou um morto? Que tipo de Cristo nós estamos crendo? Os mestres da lei criam num Cristo morto. Pedro cria num Cristo ressurreto. E você, em que tipo de Cristo crê? O seu Cristo, ele é vivo? Ou ele é morto? Eu quero ler com os irmãos, Maurício poderia colocar, capítulo 15 do livro de 1 Coríntios, no versículo 35. Farei a leitura na NVI. Prestem atenção nesse texto. O apóstolo Paulo diz sobre a ressurreição. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou a cada um uma espécie de semente, dá ao seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves têm outra e os peixes têm outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua e o outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita em corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele, o espiritual, Jesus. Verso 47, o primeiro homem era o pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som de uma trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém,
o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Com base na ressurreição de Cristo, no Cristo vivo, se você crê, essa é uma promessa para você. Por que eu li esse texto? Porque esse texto só é uma verdade na vida daquele que crê no Cristo ressurreto. É uma promessa gloriosa que o apóstolo Paulo dá à igreja de Corinto. Mas essa promessa ela só é viva na vida daquele que realmente crê no Cristo ressurreto. E por isso que eu te fiz a pergunta. Você crê num Cristo vivo ou num Cristo morto? Sim, em seu nome é que este está curado perante vós, diz a parte D do capítulo 10. Pelo poder de Jesus, este homem está diante de vocês com saúde. Imagine-se que nesse momento Pedro aponte diretamente para o mendigo curado. Veja que o verso 10, no parte D, diz: sim, em seu nome, no nome de Jesus, este está curado perante vós. Então imagine que Pedro aponte diretamente para o mendigo, testemunho vivo do poder de Jesus. Já que os milagres feitos por Jesus durante o seu ministério terreno são bem conhecidos de todo Israel, os membros do Sinédrio não podem negar a continuação da obra do Jesus ressurreto. E Pedro ser cheio do Espírito Santo para falar essas palavras e para anunciar sobre Cristo, e Pedro, através da vida dele, do ministério dele, curar aquele coxo, é uma prova viva de que o Cristo ressurreto está vivo. Porque é lógico isso daqui, os mestres não poderiam negar, aqueles homens não poderiam negar. O mesmo, nós sabemos as obras de Jesus e eles quiseram prender Jesus pelas mesmas obras, curar. E eles não podem negar isso. Quando ele se levantou do túmulo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos subornaram os soldados que guardavam a entrada da tumba e mandou que dissessem: seus discípulos vieram à noite e roubaram o corpo enquanto... Os mestres vão pedir para que digam: seus discípulos vieram à noite e roubaram o corpo enquanto dormiam. Esses homens, a respeito de Jesus, eles pediram para que os homens que estavam guardando o túmulo de Cristo mentissem a respeito de que ele tinha ressuscitado. Tamanho era o temor daqueles homens ao saber que Jesus pudera de fato estar vivo. O homem a qual eles tinham matado estava vivo. Isso colocava muito medo neles. Mas sua fraude não pode igualar-se ao poder glorioso de Jesus, demonstrado na cura do paralítico. Imagina o espanto desses homens. Peraí, nós matamos Jesus. Aqueles homens deveriam estar tremendo. Peraí, nós matamos esse Cristo. Como podem simples homens dizerem que aquele Jesus, e no poder dele, aquele coxo levantou? O homem curado representa testemunho vivo do Cristo ressurreto. Jesus recebe o crédito por esse milagre na cura. E uma aplicação. Eu quero falar com você que está com dúvida a respeito desse Jesus. Eu volto a perguntar: quem é Jesus para você? Ele é apenas um grande mestre moral? Um
bom homem que morreu por uma boa causa? Vejam, Jesus disse algo semelhante. Ele disse assim, Jesus, certa feita, chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Acho maravilhoso, eu já disse outra vez aqui, um argumento que o C.S. Lewis popularizou, quando nós refletimos a respeito da pessoa de Jesus, esse Jesus que os mestres não poderiam negar. C.S. Lewis disse certa feita, ele que popularizou isso daqui, não foi ele que inventou, mas ele disse o seguinte, alguns já conhecem o argumento, ele diz, Jesus Cristo, ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, ou ele é o Senhor. Tenha isso com você, você que está com dúvida. Ou talvez você que nunca ouviu esse argumento. Porque só tem 3 possibilidades de Jesus Cristo ser para você. Apesar de eu não estar pregando relativismo, porque eu não creio nisso. Eu creio que Jesus, ele é o Filho de Deus. Mas talvez você esteja com dúvidas e se pergunte a si mesmo, Jesus era um mentiroso? Porque a dúvida dos mestres era, será se ele ressuscitou? Será se de fato é no poder de Jesus Cristo? E se for, e agora? Será se Jesus ele era quem dizia ser? Porque se ele não for de fato quem ele disse ser, ele realmente se encontra morto. E ele é um mentiroso. Ou, por que ele é um mentiroso? Porque ele se disse filho de Deus e ele não era e morreu. Ou ele é um lunático, louco. Por quê? Para alguém acreditar que é filho de Deus e não sendo filho de Deus, tem que ser louco. Ou ele é quem ele diz ser. Senhor. E está vivo. Então, quem você diz Jesus ser? O Deus ressurreto, a qual Pedro está anunciando aqui? Ou simplesmente um homem morto? Porque esse Jesus ressurreto, quando nós o conhecemos, há algo que acontece no nosso interior, que a Bíblia descreve como nascer de novo. Jesus pregou uma vez para um homem chamado Augusto Nicodemos. Não? Claro que não. Queria ver se vocês estavam espertos. Mas Jesus pregou uma vez para um homem chamado Nicodemos. E o que ele disse? É necessário nascer. E o que isso implica aqui no nosso texto? Irmãos, aquele que nasce de novo conhece esse Cristo ressurreto. Entende? Esquece que eu falei do Augusto Nicodemos? Presta atenção. Quem conhece Jesus, conhece um Jesus ressurreto. E esse Jesus ressurreto faz a mesma coisa do que fez na vida de Pedro. Muda. Você não pode dizer que conhece Cristo ressurreto e continuar passivo. Mesmo que você seja medroso, assim como eu. Acho impressionante esse Jesus ressurreto quando passa na vida de alguém. Essa pessoa muda. Esse Cristo que faz nascer de novo, ele muda essa pessoa. E a evidência para você saber se você conhece Jesus ressurreto
É o que João disse, por exemplo, na primeira epístola dele. Assim sabemos se nós conhecemos a Deus, se amamos os nossos irmãos. Uma evidência. Agora não venha dizer, não, eu creio num Cristo ressurreto. Mas você não ama seu irmão. Não honra seu pai. Não honra sua mãe. Não honra seu pastor. Não se submete. Não chora por conta dos seus pecados. Porque se tem uma coisa que esse Cristo ressurreto faz, é o que ele fez na vida desses homens que estão aqui. É trazer o arrependimento. Se você diz que conheceu esse Jesus ressurreto um dia, e ele não produziu arrependimento, porque, irmãos, há pessoas que nascem na igreja, se conformam com isso e tocam a vida assim. Não conhecem Jesus. Eu estava a falar com o Felipe hoje, bem rápido, eu falei para ele, eu passei 19 anos dentro de uma igreja, sem conhecer Cristo. E se eu morresse nas drogas como eu estava, eu iria para o inferno. Isso só seria a consequência, eu odiava a Deus. Até que um dia, esse Cristo ressurreto se apresentou através da palavra dele a mim. E salvou minha vida. Eu creio num Cristo ressurreto. Eu creio num Cristo ressurreto. Eu sei que sou um miserável pecador, mas eu creio num Cristo ressurreto. Quem é Jesus para você? Verso 11 diz, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Como faz em todos os seus discursos, Pedro se baseia sua mensagem em uma passagem retirada do Antigo Testamento. Aqui ele cita um texto de um salmo conhecido, cantado pelos peregrinos a caminho de Jerusalém durante uma festa religiosa. E o salmo aqui que é empregado é o Salmo 118, versículo 22. Com essa citação, Pedro lembra os principais sacerdotes e fariseus das palavras ditas por Jesus a eles na última semana de seu ministério. Jesus vai citar esse salmo, a qual é citado, Salmo 118. E ele aplica esse salmo. Maurício poderia colocar? Salmo 118, versículo 22 e 23. O salmista disse, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Mais um. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos nesse dia. Pedro então faz uso desses salmos para refutar aqueles homens. E ele aplicou a palavra desses salmos publicamente, dizendo, portanto, vos digo que o reino de Deus, Jesus fez uso disso, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Tudo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ele cair ficará reduzido. Vou ler de novo. Jesus disse isso daqui, antes de Pedro fazer uso. Em Mateus 21, 43 e 44. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que lhes produza os respectivos frutos, tudo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ele cair ficará reduzido ao pó. E Pedro faz uso exatamente desse salmo, quando ele diz, este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Ao mesmo tempo,
os principais sacerdotes e fariseus perceberam lá quando Jesus falou. E eles percebem o que Pedro está falando aqui também. Agora Pedro diz a mesma coisa. Quando Jesus disse essas palavras, o texto bíblico diz que eles perceberam de quem Jesus estava falando. Vocês, os construtores, povo de Israel, os líderes religiosos, vocês que eram para anunciar sobre esse Cristo, vocês que tinham nas mãos o poder de colocar a pedra. Agora Pedro diz a mesma coisa. Os membros do Sinédrio são os construtores espirituais da casa de Deus, para o qual devem escolher as pedras de construção. Rejeitam uma das pedras por julgá-la imprópria. Mas Deus, que é o construtor-chefe, toma essa pedra e faz dela a pedra angular do edifício. O que esse salmo nos diz? Esse salmo diz sobre Jesus. E Pedro está a pregar sobre o que se cumpriu. A pedra, Jesus, a que vocês, construtores, os mestres, o povo de Israel, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Eu não sei se todos já viram. Imagine um arco. A pedra angular e várias pedras. A pedra angular seria a pedra do meio, que seguraria toda a estrutura para que não se caísse. Se você tira a pedra angular, se desmorona todo o restante. Pois bem, exatamente a pedra principal da construção, esses os mestres rejeitaram. E eu quero ler com os irmãos, para que nós compreendamos melhor esse texto, texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 10, quando o próprio Pedro diz em sua carta, à medida que se aproximaram dele, a igreja, ele está falando da igreja, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será abalado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Por isso que eu disse, o texto que Paulo escreve em Romanos capítulo 15 é para os que creem. E ele disse, para vocês, ela é pedra preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem, para que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Essa pedra que transmite misericórdia, a pedra preciosa de Deus, é exatamente a pedra a qual os mestres da lei, os saduceus estão rejeitando. E você? Só é sacerdócio real, só é geração eleita, só é povo santo escolhido de Deus, se você crê nesse mesmo Jesus, se você crê que a pedra angular, que é Jesus, ela é o sustento de toda a igreja. Ele é a pedra preciosa de Deus. Percebe quando você conhece Jesus, você conhece também o Pai? E os membros do Sinédrio deveriam perceber que eles são os construtores espirituais da casa de Deus, para a qual ele nomeou Jesus Cristo como pedra de esquina. Não podem evitar o nome de Jesus. Este nome está intrinsecamente ligado ao Israel espiritual. Jesus cumpriu a citação do Salmo, que retrata como pedra angular, que nós lemos. Desse modo, o Sinédrio não pode fraudar
o poder e o nome de Jesus Cristo, e a salvação é encontrada somente nele. Eles tropeçaram. Mas a igreja teve essa pedra que é Jesus, como uma pedra preciosa. E edificam suas vidas nele. Verso 12, o último. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E aqui a proclamação, a salvação é proclamada. A salvação não é encontrado em nenhum outro, diz Pedro. Pedro desafia o seu auditório. Ele se dirige aos homens letrados e influentes do Sinédrio, cujo trabalho consiste em mostrar ao povo de Israel o caminho da salvação. Percebe porque eles eram construtores e eles rejeitaram? Eles eram responsáveis de mostrar o caminho da salvação ao povo de Israel. Mas eles rejeitam exatamente o caminho da salvação. Jesus. Eles assim o faziam, dizendo aos judeus que realizassem obras que lhes garantissem ganhar a salvação. Aqueles homens, os fariseus, nós lemos pouco tempo atrás, na leitura da igreja, Mateus capítulo 23. Os ais que são proferidos por Jesus ali, sobre os hipócritas e fariseus, que colocavam um jugo maior que eles mesmos não seguiam, homens, mestres da lei que eram responsáveis de aplicar a lei de Deus no coração do povo de Israel. Estes mesmos, nós sabemos qual eram as obras deles. E o que eles proclamavam? Não era salvação em Jesus. Eram, faça isso, faça aquilo. Tomem esse jugo, então Deus os aceitará. Obras e obras e obras e obras e obras. Mas Pedro anuncia a salvação, não por ser obtida em nenhum outro modo, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. A salvação, por ele anunciada, compreende a cura tanto física como espiritual. Eles contemplam a evidência na cura física do homem dantes coxo. Porém, devem entender que o bem-estar espiritual inclui perdão de pecados e um relacionamento restaurado com Deus. Ninguém no público de Pedro seria capaz de apontar alguém de seu meio que pudesse outorgar, conferir salvação, porquanto cada um necessitava dela. Logo, devemos se aperceber que somente poderão ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Aqueles homens não poderiam apontar outro, nem um caminho, nem outra pessoa. Somente Jesus a salvação. Nome dado na parte B do versículo 12, ele diz: não existe nenhum outro nome dado debaixo do céu, dado entre os homens. O nome Jesus revela a obra do Salvador, porque esse nome significa, lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, o texto diz: ele salvará o seu povo dos seus pecados, ou o povo do pecado deles. O próprio nome de Jesus já indica muito. Aquele que tira ou aquele que salva o seu povo do seu pecado. Significa que ele cura as pessoas fisicamente, dos efeitos do pecado. Porém, mais do que isso, ele remove o próprio pecado, para que a pessoa possa estar diante do trono do juízo de Deus, como se nunca tivesse cometido pecado algum. É exatamente isso que Pedro está pregando. Esse Jesus, o que ele faz com você e comigo, quando ele nos salva, é nos purificar diante de Deus de uma vez por todas. E no dia do tribunal, no dia do grande tribunal, seremos constatados como justos e puros, não pelos nossos atos, mas porque o Filho de Deus, ele veio, morreu, foi sepultado
ressuscitado pelo poder do Espírito, está à destra de Deus e cumpriu toda a obra da redenção. E tão somente por isso, Jesus torna o pecador espiritualmente íntegro, restaurando-o ao legítimo relacionamento com Deus, o Pai. Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém, a não ser Jesus, é capaz de efetuar a remissão dos pecados. Por meio de seu nome, todo aquele que crê receberá o perdão dos pecados. Capítulo 10, versículo 43 do próprio livro de Atos, olha o que os próprios dizem. Capítulo 10, versículo 43. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Pedro não recorre a uma declaração exagerada, mas a uma expressão idiomática descritiva quando diz que não há nenhum outro nome debaixo do céu além do nome de Jesus. Em nenhum outro lugar no mundo inteiro é o homem capaz de conferir outro nome. Isto é, outra pessoa que ofereça a salvação que Jesus oferece. As religiões fora do cristianismo fracassaram porque apresentam uma salvação por meio das obras e não pela graça. Sabemos que para todos aqueles que estão atentos, só existem dois caminhos: ou pela graça, ou qualquer outro caminho que seja por obras. Isso é bem ilustrado. John MacArthur, ele ilustrando esse texto, ele usa a parábola a qual Jesus fala sobre o caminho estreito e o caminho largo. Muitos pensam que o caminho estreito é uma vida quase que estoica, de negar a si mesmo e chegar a Deus e falar: olha o que eu fiz. Mas o caminho estreito, se espante você, é a pedra angular. É a pedra de tropeço ou pedra angular, ou a pedra preciosa. O caminho largo é o caminho a qual os homens escolhem não abraçarem a pedra preciosa, que é Jesus. Mas o caminho estreito é a fé no nome de Jesus Cristo. Por isso que o texto diz que poucos entram por ele. Porque só mediante a graça de Deus um homem vem a Jesus Cristo. Somente pela fé, somente quando ele é eleito, somente quando ele é predestinado. Isso é obra de Deus. Parte C e última do texto. Os crentes salvos, né? Nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. E o William Hendricks, comentando esse trecho, também diz: o texto grego aqui ele é específico no que diz... ele não diz que podemos ser salvos, pois isso indicaria que o homem tem habilidade inerente para obter a salvação. Pedro não diz na sua proclamação: podemos ser salvos. Nem diz que talvez possamos ser salvos. Mas o texto é definitivo. Ele diz: pelo qual devamos ser salvos. A palavra que devamos revela uma necessidade divina estabelecida por Deus, segundo o seu plano e decreto, para salvar-nos por intermédio da pessoa e obra de Jesus Cristo. E mais, essa palavra significa, a palavra devamos, significa que o homem tem uma responsabilidade moral de responder ao chamado para crer em Jesus e assim apropriar-se da salvação. Ele não possui nenhum outro recurso para salvar, a não ser por meio do Filho de Deus. Essa palavra, essa pequena palavra, ela demonstra a sua responsabilidade moral de crer em Jesus Cristo. E o texto termina assim, e uma conclusão. E eu quero terminar o texto de forma bem bíblica. Se arrependa e creia no Evangelho. Se arrependa e creia nesse homem que morreu. Mas que não só morreu, pelo poder divino ele ressuscitou. Jesus Cristo, a qual a morte não pôde o deter.
Ah, irmãos, eu gosto de pensar quando aqueles homens souberam que o Cristo poderia, ele está, mas poderia estar vivo, eles se assustam. Eles ficam perturbados. Por que causar culpa, como aconteceu com Judas, naqueles que não creem em Jesus, mas odeiam Jesus? O final é triste. Mas aqueles que creem no Filho de Deus, creem no Jesus Cristo, descrito nos Evangelhos, descrito em Atos, pregado pelos apóstolos, crido pela igreja. Esses que creem no Cristo ressurreto e podem confiar que no último dia, como eu li aqui, os nossos corpos também serão ressuscitados. Alguns poderiam perguntar quais as doutrinas encontradas nesses textos. Cristo, ele é divino, ele tem poder. Cristo, ele ressuscitou, ele tem poder. Cristo, ele salva. O mais miserável, aquele que rejeitou ele a vida toda, ele salva. E por que ele salva? Não é porque... É interessante que o evangelho ele é totalmente oposto de qualquer tipo de filosofia. Ele salva não porque um dia ele morreu e deixou uma mensagem para os seus seguidores o falarem, como muitos seguem Platão, Aristóteles e tal. Mas o mesmo Cristo, que é proclamado e descrito aqui, ele está vivo. Ou isso te põe medo, porque o que ele disse é verdadeiro, ou você diz como Deus diz, ele é a minha pedra preciosa. E dele emana graça, bondade e salvação. Amém?